Está começando a segunda-feira no Brasil e terminando aqui na Austrália, então bom dia Brasil, boa noite para quem está na Austrália. Meu nome é Adriana, eu sou diretora da Day Science e cientista na área de Química e de Ciências de Materiais. E hoje a gente vai conversar com o Diego Turolo, que é aluno de doutorado da UWA. Ele gentilmente aceitou esse convite para compartilhar um pouquinho da história dele com a gente. Então eu vou chamar aqui o Diego para entrar na live com a gente. Olá! Oi, tudo bem, Adriana? Tudo! E você? Tudo bem também. Como foi sua segunda? Foi boa, produtiva. E por aí, como que foi a segunda? Tudo tranquilo também. Legal. Diego, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter nos dado essa honra de conversar com você hoje. Imagina. Eu vou só apresentar o Diego formalmente. O Diego é paulista, licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, onde ele fez parte do programa de iniciação científica. O Diego também é mestre em Geografia Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. E em 2019 ele veio para a Austrália estudar inglês. E depois de um tempo ele descobriu a possibilidade de fazer o doutorado com bolsa. E em 2022 ele conquistou uma bolsa de doutorado na Universidade de Western Australia, em Perth, onde ele faz pesquisa na área de ciências ambientais. O Diego conquistou uma bolsa de aproximadamente 283 mil dólares australianos, que compreende o valor do curso, que custa 35 mil dólares por ano, são as taxas da universidade. Compreende uma ajuda de custo que vai para o aluno, para a conta do aluno, para ajudar nas despesas e ajudar com que o aluno se dedique integralmente à pesquisa. Essa bolsa é de 35 mil dólares por ano. E ele também recebeu 3 mil dólares de seguro-saúde, que é um seguro obrigatório quando você é aluno internacional e está aqui na Austrália. Diego, parabéns pela trajetória. A gente sabe que essas bolsas são concorridas, então você ter recebido uma bolsa desse porte é um grande mérito. E eu acabei de apresentar as suas qualificações, mas eu gostaria de ouvir de você agora. Quem é o Diego? A pessoa Diego. O que te motivou a vir para a Austrália? O que te motivou a fazer um doutorado? Conta pra gente. Fica à vontade. O tempo é seu. Tá, joia. Primeiro eu queria agradecer, Adriana, né, o convite. Fiquei muito honrado, muito lisonjeado com o convite e dizer que é um prazer fazer parte aqui da sua live. Obrigada. Bom, como você disse, eu vim para a Austrália em 2019 e morar fora do país sempre foi um sonho, assim, sempre foi algo que eu quis fazer, queria aprender inglês. Eu sempre odiei a língua, então a língua inglesa, ia muito mal na escola em inglês. E aí eu pensava, só vou conseguir aprender isso quando eu for morar em um país, né, quando eu fizer a imersão. E aí fiquei durante um tempo guardando dinheiro e aí decidi vir para a Austrália. Naquele momento, há 5, 6 anos atrás, eu achava que com 6 meses de inglês, eu ia falar inglês extremamente fluente, que todo mundo, ninguém nem ia perceber que eu era do Brasil, todo mundo ia achar que eu era australiano. Todo Mas aí mundo a pensa gente, isso, né? pois é, a gente tem essa ilusão, né? E eu vim sem nada de inglês, então, claro, né? Depois de 6 meses, eu me vi sem falar ainda praticamente nada, entendendo muito pouco. E aí eu renovei para mais 6 meses de inglês, então no total eu fiz 1 ano de inglês, estudando toda noite, indo para a escola. E comecei a trabalhar com outras, né, com o que aparece. Quando a gente chega aqui na Austrália para estudar inglês, a gente acaba fazendo, como a gente não tem a língua, a gente acaba fazendo qualquer tipo de trabalho que aparece. E aí eu fui o que eles chamam aqui de brick labor, que é basicamente o nosso servente de pedreiro, né? Então eu ajudava os pedreiros e tal, que é um serviço que é relativamente bem pago aqui, mas que é bem braçal, é bem cansativo, né? E eu vou te falar que eu não gostava tanto desse tipo de trabalho. Não era bem Puxado, né? a minha área. E eu terminei o meu mestrado, Adriano, foi em 2015. Então quando eu vim já fazia 4 anos, né, que eu me afastei da academia, então
No Brasil eu estava dando aula, estava lecionando, estava gostando bastante de dar aula, estava feliz fazendo o que eu estava fazendo, mas não estava na academia, então eu não estava pesquisando. Já estava um tempo longe da pesquisa. E eu não tive nenhuma publicação depois do meu mestrado. Então, fazer um doutorado era uma coisa ainda muito distante para mim, sobretudo fora do Brasil, porque eu achava que para conseguir uma bolsa fora do Brasil você precisa ter publicação científica. Como eu não tinha, eu imaginei que isso não fosse acontecer, né? E aí, depois de um tempo aqui na Austrália, depois de 2 anos eu vim para Sydney primeiro, eu não estava muito feliz em Sydney, não estava gostando do meu trabalho, não estava. Foi durante o Covid também, então eu não estava muito feliz em Sydney. E eu decidi me mudar para Perth, que é da outra costa, né? Que é longinho. Acho que é o caminho que você e Diego fizeram, né? Foi. Vocês sabem bem. Fica, para quem não sabe o do mapa da Austrália, a gente está em Perth, é de um lado, o Sydney é do outro extremo. É longinho. E aí nessa viagem eu decidi levar um tempo, alguns meses viajando até vir para cá, vir de carro, e fui passando por algumas cidades. E nesse momento, embora fazer doutorado fora do Brasil sempre tenha sido algo, um sonho, uma coisa muito grande, que eu achava muito grande, eu achava que eu não tinha condição, porque eu não tinha publicação científica, estava fora da academia há bastante tempo. E aí, quando eu fui fazendo essa viagem, eu cheguei em Adelaide, e nessa cidade eu encontrei um brasileiro, enquanto eu estava hospedado num hostel, e esse brasileiro me falou, cara, por que você não procura fazer um doutorado aqui na Austrália? Eu falei, cara, porque eu não tenho condição, eu não tenho como pagar, né? É um curso muito caro e eu não tenho publicações, eu não acho que eu consigo. E aí ele me falou de um amigo dele que tinha conseguido também sem publicação, que tinha conseguido uma bolsa para doutorado. Enfim, ele me incentivou a procurar isso. E aí eu comecei a procurar. E eu me lembro que no outro dia eu já fui para uma biblioteca, eu entrei no site das universidades e comecei a procurar por, por professores que trabalhassem mais ou menos na minha área. E aí eu fiz uma lista e comecei a enviar alguns e-mails. Esse cara me deu um modelo assim de e-mail que ele normalmente enviava, porque ele tinha tentado, mas ele não tinha mestrado, ele não tinha. Ele não queria academia. Ele era engenheiro e não tinha nada a ver com academia. Mas ele estava tentando só por uma questão de visto mesmo. Ele Aham. tinha enviado uns 2, 3 e-mails assim. Mas aí ele me mandou esse modelo e aí eu comecei a enviar. E eu recebi muitos nãos, muitos nãos. Eu enviei basicamente para todas as universidades da Austrália. E aí eu recebi muito não. Alguns diziam, olha, seu currículo, suas notas são boas, porque aí eu já enviava o meu currículo com a traduzido, né? E com as notas, o histórico O escolar histórico também escolar. traduzido. E aí enviava um e-mail, pedia, dizia que eu tinha interesse. Alguns deles respondiam, olha, suas notas são relativamente boas, mas isso é muito competitivo, né? As bolsas são muito competitivas aqui. Outros me falavam, qual que é o teu plano? Como que você pretende pagar isso? Como que você pretende pagar o doutorado? Já indicando que eles não tinham bolsa. E outros falavam, olha, se você tiver um projeto em mente, a gente pode tentar bolsa, mas é muito concorrido. Mas vários disseram não, não, não. E aí, quando eu cheguei em Perth, eu já estava um pouco desanimado, assim, achando que eu não ia conseguir. E aí eu comecei a fazer um trabalho, eu fui uma vez só nesse trabalho, era um trabalho de limpeza. E aí nesse trabalho de limpeza, eu conheci uma brasileira que estava terminando o doutorado dela na UWA, que é a universidade que eu tô hoje. E aí ela falou, e eu falei para ela que eu queria fazer doutorado, né, que era um sonho, que eu estava procurando por bolsa, mas que estava difícil. E ela me falou, cara, bolsa tem adoidado, você só precisa saber como procurar. E É. aí ela me falou como procurar. Ela me deu a dica de como entrar no site, de como procurar, de o que escrever ali na procura. E aí eu me lembro que naquela mesma noite eu cheguei em casa. Esse trabalho era um trabalho noturno, assim, a gente começou umas 6 da tarde. Eu cheguei em casa umas 10 da noite e fui procurar. E nesse mesmo dia eu já encontrei, acho que umas 6 ou 7 bolsas que pudessem ser, que eram compatíveis com o meu perfil. Aí eu já enviei e-mail para eles e uma dessas inclusive a bolsa que eu tenho hoje, né? É o projeto que eu tenho hoje. E aí foi dando tudo certo, encaminhou tudo certo para que eu conseguisse essa bolsa. E para essa bolsa, você fez entrevista? Como que foi o processo?
Sim. Então, quando eu enviei o e-mail para eles, eles me responderam bem no próximo dia, assim, no outro dia já me responderam, e aí marcaram uma entrevista. Isso era em dezembro, então a maioria dos professores já estavam de férias. Então eu tive entrevista com dois professores. Uma que é uma das minhas supervisoras hoje, e a outra que é uma coordenadora de um projeto, porque o projeto que eu faço parte hoje é um projeto grande. Então eu sou um estudante de doutorado do projeto. É um projeto que tem, acho que 4 estudantes de doutorado, mas tem outros, tem os fellowships, né, os pós-doc, então tem bastante gente envolvida. Então a coordenadora geral do projeto estava e uma das minhas supervisoras também estava. E aí na reunião eu fiquei bem nervoso, né? Porque no começo é difícil, e a reunião em inglês, primeira reunião em inglês, e elas foram muito legais, assim. E naquela primeira reunião, Adriana, foi engraçado porque eu saí de lá com um sentimento assim, elas gostaram de mim. Eu acho que eu tenho chance. E E nesse momento você já ia bem no inglês? Ou não, eu arranhava, foi com a cara e a foi coragem? com a cara e com a coragem. Na época eu ainda precisei estudar um pouquinho de inglês aqui em Perth por causa do visto, só para não ficar sem estudar um período muito grande. E eu me lembro que eu estava na escola de inglês e eu pedi para a professora, eu falei, olha, eu tenho uma entrevista de bolsa de doutorado amanhã. Eu preciso que você me ajude com algumas pronúncias. E ela ficou comigo, acho que uns 40 minutos depois da aula, me ajudando com algumas pronúncias de palavras que eu não sabia pronunciar. Nossa, que E foi bem legal. importante. Foi legal, foi legal. Ah, e acho que é legal ressaltar que essa bolsa, eu só consegui encontrar essa bolsa porque eu tive orientação de alguém que sabia como me ensinar a procurar. Então acho que é importante lembrar isso, porque eu tinha procurado já de várias formas e eu não tinha encontrado esse tipo de coisa. E aí alguém me orientou e eu rapidamente consegui, né, encontrar essas bolsas. Mas depois dessa reunião eu saí com a sensação boa, eu falei, eu acho que elas gostaram de mim. E aí elas falaram, não, a gente não espera de um estudante de doutorado que ele tenha, de um aplicante para doutorado, que ele tenha publicações. É claro que se ele tiver, é bom, mas, Ótimo. É. mas a gente não tem essa expectativa. E aí elas falaram, bom, você precisa do 6.5 no IELTS, né, que é o teste de inglês. Então o que a gente diz é assim, faça o teste, você precisa de todo jeito dessa nota, então faça o teste, se prepare para o teste. No início do ano, quando os outros professores voltarem, a gente marca uma outra reunião com você. É, E só um aí, parêntese, porque esse teste não é nem pré-requisito para a bolsa. O teste de inglês é pré-requisito para admissão na universidade. Então, independente de você ter bolsa ou não, você precisa fazer o teste de inglês, porque é uma exigência da universidade. exato, exatamente. E aí eu me dediquei ali 1 mês e meio, 2 meses para fazer esse teste, né, o IELTS acadêmico, e fiz o teste, consegui a nota que eles pediam, e aí no início de janeiro eles marcaram uma outra entrevista, agora com todos os professores, né, um grupo maior, eram 5 professores. E foi uma entrevista legal, porque foi um pouco informal, eles me chamaram para ir num café, e a gente estava tomando Ah, café, conversando, foi bem legal. Só que aí eles também me explicaram um pouco melhor como funcionava, o que eles estavam esperando, e, e me fizeram algumas perguntas para saber se eu sabia, se eu tinha um pouco de conhecimento ali sobre a área. Meu mestrado foi na área de geomorfologia, que é geografia física. E a minha bolsa de doutorado, o meu projeto de doutorado é em hidrologia. Então, eu expliquei para eles, eu falei, olha, primeiro, eu estou fora da academia já há 4 anos, mais, né, na época acho que eram 6 anos. E eu não tenho conhecimento de hidrologia, né? Eu tive algumas disciplinas na universidade, mas não foi minha área de mestrado. Então eu não sei sobre hidrologia. Então tinha vários skills que eles pediam que eu queria aprender, várias coisas que eu queria aprender, mas que eu não sabia. E eu fui muito honesto. Falei, tenho muita vontade de aprender, mas eu não tenho esses skills. Eu não sei fazer essas coisas ainda. Eles falaram, não tem problema. Contanto que você esteja disposto a aprender, né? A universidade pode te proporcionar muita coisa e tal. E aí, depois dessa entrevista, eles falaram assim, olha, Diego, a gente tem mais alguns candidatos aplicando, então a gente vai ver
que é melhor e a gente entra em contato. E aí foi um pouco de banho de água fria, porque depois da entrevista em dezembro, eu tinha quase certeza que eu era o único aplicante e que eles gostaram muito. Então eu falei, isso, tem outros candidatos, eu não sei se eu vou conseguir isso aí. E aí, depois de alguns dias, eles mandaram um e-mail dizendo, você é o nosso candidato favorito, então a gente quer que você continue com a aplicação. Agora você precisa aplicar, porque o projeto tinha o dinheiro para dar a ajuda de custo, né, que você comentou aí no início. Mas eu tinha que aplicar a bolsa de doutorado na universidade para que eu não pudesse pagar, para que eu conseguisse a bolsa para não pagar as taxas. Aham. E aí eles me explicaram que esse era um outro processo, que não dependia dos orientadores, que aí eu ia ter que aplicar pela universidade e que aí ia depender da quantidade de aplicantes, que ia depender das minhas notas e tudo mais. E aí deu certo, depois foi um processo longo, então para quem está aplicando, eu sei que dá um nervoso e não chega notícia nenhuma, assim, eu acho que foram uns 3 meses até que eu tivesse a resposta. Nossa. É, Agora eles estão, do momento que aplica, eles estão pedindo de 8 a 10 semanas. Mas vai dar mais ou menos 2 meses, 3 meses, é isso mesmo. foi mais ou menos, acho que. Demora. Mas para gente que está ansioso para ter uma resposta rápida, né, isso parece que é uma eternidade. E na É. época, inclusive, eu expliquei para eles, eu falei, olha, porque isso foi logo depois, né, quando o Covid estava terminando. Então as fronteiras estavam se abrindo para poder viajar. Eu falei para eles, eu estou há 3 anos sem ver minha família e eu quero ir para o Brasil. Eles falaram, olha, se você conseguir a bolsa da universidade e começar o doutorado, os 6 primeiros meses você não vai conseguir sair para ir para o Brasil, porque é bem puxado, né? Tem a Research Proposal, que é a proposta de pesquisa, então você não vai conseguir. Então, o que eu combinei com eles era, se eu for aprovado pela universidade, eu conseguir a bolsa, eu vou para o Brasil, fico um mês no Brasil e começo meu doutorado depois de um mês de férias. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, assim, é legal que é um pouco flexível, né? Foi um pouco flexível. No É, Brasil, eu acho que a gente tem os períodos de entrada, meio do ano e final do ano, né? tem. E aqui não, aqui a gente pode entrar em diferentes momentos do ano. Pode entrar a qualquer momento e quando você recebe o convite da universidade, você tem até um ano para aceitar. Algumas universidades dão 6 meses, um ano para aceitar. Então é bem flexível. O professor, ele realmente espera. Quando ele escolhe o candidato, ele espera. Tá? É muito Mas eu, legal eu isso, né? acho também importante falar que se o aluno está planejando entrar numa universidade, começar um curso em um semestre, ele deve começar a procurar, se preparar, a contactar os professores pelo menos 6 meses antes. Pelo menos. O ideal é um ano, mas pelo menos no máximo 6 meses antes. Porque tudo demora. Contactar o professor, aí o professor responder entrevistas, às vezes é mais de uma entrevista. E aí, quando faz a aplicação formal da universidade, ele ainda passa esse período de 2 a 3 meses para dar uma resposta. Então, é Isso. demorado. É. E alguns projetos, como era o meu projeto, por exemplo, Rodrigo, eles querem alguém para começar relativamente logo, rápido. Então, o fato, por exemplo, eu acredito que o fato de eu estar já na Austrália contribuiu para Contribuir. que eles tivessem, que eles me escolhessem. Porque, embora o projeto, eles podia começar depois, mas eles queriam que eu começasse logo. Eles estavam essa vaga já estava aberta há algum tempo, eles queriam que o estudante começasse logo. Sim. E Né? aí você foi para o Brasil e começou-se E depois. foi engraçado porque eu estava em contato com os supervisores, né? Então eles estavam assim, e eu estava, mas não está saindo logo esse resultado, tem acontecendo alguma coisa? Eles, não, é tempo, mas tem que esperar, né? Vamos ver o que vai dar. E, e aí eu comprei a passagem para ir para o Brasil quando as fronteiras abriram, meio sem saber se tinha dado certo a bolsa ou não, mas falei, vou comprar. Comprei, e aí eu fui viajar no dia 27, eu me lembro que era uma sexta-feira, dia 27 de março, e o meu voo era às 10 da noite. Mas ainda estava essa dúvida se eu tinha ou não tinha conseguido a bolsa. E aí, nesse mesmo dia, na sexta-feira de manhã, eu recebi o e-mail dizendo que eu tinha conseguido a bolsa. E aí Nossa. foi assim, um dia, 3 anos sem ir para casa, eu estava indo para casa com a bolsa de doutorado, tava.
Férias já com o doutorado garantido. Férias Então, só com comemoração. doutorado. Só comemoração, foi legal. E aí voltei um mês depois, e aí já comecei o doutorado. E aí, como que foi a rotina e como que é até hoje a rotina de estar na universidade? Como que é o relacionamento com o grupo de pesquisa, com o seu orientador? Então, eu digo que eu tive muita sorte, Adriana, porque eu estou num grupo de pesquisa, num projeto muito legal, é muito interessante, é multidisciplinar, que tem bastante verba. Então, assim, todos os trabalhos de campo que a gente faz é tudo pago, então é tudo é muito bom, assim, eu dei muita sorte. São pesquisadores muito renomados, muito bons. Quando eu comecei, eu me lembro, o primeiro encontro que eu tive com o meu supervisor principal, ele foi me mostrando um pouquinho ali das coisas e me explicando o que que eu tinha que fazer. E aí ele me falou assim, você tem que ir lá no pessoal do TI e pegar o seu computador. Aí eu assim, que computador? Aí ele assim, a universidade te dá um computador para você estudar. Eu falei, mas é um computador usado? Ele, não, um computador novo, você vai ganhar um laptop novo, você vai usar durante o período do seu doutorado e você vai devolver esse laptop depois. E eu fiquei, caramba, que legal, eu vou ganhar um laptop. E aí ele falou, você pega seu monitor também. E eu, como assim monitor, né? Não perguntei, mas fiquei sem entender, né? Que monitor é esse? E aí depois de um tempo fui descobrir que eles também dão um monitor bem grande, assim, que é para facilitar na pesquisa, né? Inclusive não, eu já ganhei um computador, não preciso de monitor, gente, tá ótimo, muito obrigado, muito obrigado. Aí depois de alguns meses eu falei, desculpa, vocês podem me dar um monitor? Acho que vai ser útil. Eu acho que às vezes eles dão dois se você solicitar, porque trabalhar com dois monitores é melhor, né? É bem E aí, melhor. quando você vê que tem essas facilidades, porque eu realmente, assim, eu acho um mimo, porque vindo da nossa experiência no Brasil, onde a gente tem poucos recursos, aí chega aqui, nossa, um notebook novo, monitores, dockstation. Nossa, é sensacional. É muito bom. Eu fiquei impressionado assim no começo. Foi muito legal mesmo. E aí, quando você vai para os campos fazer suas pesquisas, porque o Diego, pessoal, ele trabalha em algumas áreas que são remotas aqui de WA, lá no meio no Outback. É Outback, Não, né? não tiver. E aí, quando eu estava fazendo o perfil do Diego lá na série de posts para inspirar, e aí ele me falou, não, a gente vai de helicóptero. Ele mandou uma foto lá no helicóptero. Nossa, eu quero fazer pesquisa nesse grupo também, que eu nunca andei de helicóptero, gente. Diego vai de helicóptero, de barco, e é tudo pago pela universidade, né? É tudo pago. Esse projeto, eles têm bastante dinheiro assim para pesquisa, o que é muito bom. Então, eu faço a minha área de estudo, ela, como você disse, é numa área um pouco mais remota, dá acho que uns 1.800 quilômetros aqui de Perth para o norte. Então, normalmente eu preciso ir para lá pelo menos 2 vezes por ano para coletar dados. Então a gente vai, e aí quando vai boa parte do grupo. Todo mundo que precisa fazer alguma coisa vai junto nesse mesmo período. Então tem voo para lá, aí chegar lá tem a coordenadora do projeto, tem uma casa lá, onde boa parte das pessoas ficam hospedadas. E aí a gente tem que pegar um barco para ir para a área de estudo. Teve essa vez que a gente precisou ir de helicóptero, porque era um trabalho um pouco mais difícil, com muito peso para carregar, então eles conseguiram alugar um helicóptero. A gente foi, dormiu nas ilhas acampando, e aí depois o Nossa. helicóptero foi, buscou a gente de volta. E tudo isso é pago pelo projeto. Então é muito bom, assim. E aqui, eu não sei se o pessoal sabe, mas além da bolsa, além da ajuda de custo que eles dão, na universidade que eu estou, na UWA, eles dão US$ 1.500 por ano para você gastar na sua pesquisa e US$ 2.500 no período inteiro para você ir para uma conferência internacional ou nacional, você pode escolher. Esses US$ 1.500 por ano serve para você gastar com qualquer coisa relacionada à pesquisa. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu vou para essas viagens de campo e eu preciso ir para o aeroporto, se eu pegar um Uber da minha casa até o aeroporto, aí eu trago uma nota e coloco isso no sistema e eles me reembolsam. Então é descontado desses US$ 1.500
dólares. Se eu precisar comprar algum material que seja mais barato, às vezes eu preciso comprar pilhas assim para levar para os equipamentos que eu instalei. Eles podem comprar, os supervisores normalmente compram, mas às vezes eles esquecem, aí eles mandam. O dia que você pode comprar e aí desconta lá dos seus US$ 1.500. Então é legal também ter esse dinheiro, porque eventualmente a gente precisa para pesquisa, né? É muito legal mesmo. E o relacionamento com o seu orientador? Como que é? Você acha que tem diferenças com o Brasil? Porque eu escuto muito falar que toda a minha história acadêmica de mestrado e doutorado foi no Brasil. Então, eu sei muito como é a orientação lá, que o orientador é muito acima, às vezes não é muito acessível, e a minha experiência aqui na Austrália como supervisora e também, como eu conheço vários alunos de PhD, é que os orientadores eles são mais acessíveis, eles são mais fáceis de lidar e tudo mais. Como que é a sua experiência? Eu concordo com isso, Adriana, eu concordo sim. Eu, eu não sei, eu me sinto sortudo, assim, porque eu acho que eu também caí com bons supervisores. Eu estou com um grupo de 5 supervisores, e eles são muito presentes. Claro que todo pesquisador, a gente sabe, quem está na área da academia sabe que todo pesquisador está muito cheio de coisa para fazer, não tem muito tempo. Com eles não é diferente, eles também não têm muito tempo. Mas eles têm, por exemplo, eu tenho reuniões com eles a cada 2 semanas. Então, toda terça-feira, amanhã, inclusive, é dia de reunião. Então, a cada 2 semanas a gente se encontra. Às vezes eles estão viajando, ou então a gente se encontra pelo Teams, ou faz um meeting online, faz uma reunião online. E aí eles querem saber como que eu tô, o que que eu produzi nessas 2 semanas, se eu tô com qual é a minha dificuldade, e aí me dão ajuda, me dão feedback do que eu escrevi. Isso tem ajudado bastante, isso ajuda bastante. Eu acho que eles são bastante presentes, eu acho que são mais presentes que no Brasil. Mas, claro, são pesquisadores que estão com muita coisa para fazer. Então, por exemplo, eu não posso enviar um documento para eles pedindo para eles verem para amanhã. Normalmente eles pedem que eu envie com mais tempo, né? Que eu Sim, acho que é claro. razoável. Mas eu acho bem saudável assim a relação com os supervisores. Claro que existe uma cobrança muito forte, mas eu acho que isso é em qualquer lugar, qualquer supervisor tem esse tipo de cobrança com os, os, Os os alunos. alunos, né? Mas eu acho que é saudável, assim, que é mais saudável que em outros lugares. Comparando com o Brasil, eu acho que é mais tranquila essa relação. Eles são mais acessíveis. E, no geral, sei que você já falou um pouco também da infraestrutura, que você tem bastante recursos para o trabalho na Austrália. Você tem mais coisas a acrescentar sobre os recursos comparando a Brasil com a Austrália? Pois eu não me sinto com muita propriedade para dizer isso, porque, como eu te falei, eu terminei o mestrado em 2015, então faz um tempinho já, e eu honestamente não me lembro essa questão de como era o dinheiro dos meus projetos no mestrado. Eu me lembro que o meu supervisor tinha até alguns projetos bons, então a gente conseguia dinheiro razoavelmente fácil, assim. Mas Aham, eu sei que não é a realidade de muitos projetos e de muitas universidades no Brasil, né? entendi. E voltando de novo para o tema da rotina, você tem que passar o dia inteiro na universidade? Como que funciona? É legal falar isso. Então, assim, em tese, você precisa estar. É por isso que você ganha essa ajuda de custo, né? Que eles te pagam esses US$ 35.000 por ano. Porque você precisa estar na universidade, cumprir 35 horas por semana. Então, das 9 da manhã às 4 da tarde, se não me engano, é das 8 da manhã às 4 da tarde, você precisa. Você, não exatamente nesse horário, mas você não pode trabalhar, por exemplo, você não pode ter um trabalho das 9 da manhã às 4 da tarde durante a semana. Você só é permitido trabalhar
8 horas dentre nesse período da semana. Então, por exemplo, se eu decidir não ir na sexta-feira e trabalhar uma outra coisa por fora, por exemplo, lavando o carro, que é o que eu faço no sábado, por exemplo. No sábado e no domingo não tem problema, eu posso trabalhar no que eu quiser. E se eu trabalhar durante esse Quantas período, horas quiser. quantas horas quiser. Claro, os estudantes, e aí é uma questão da imigração, acho que são 24 horas por semana que eu posso trabalhar, né? Ah, não, aluno de pós, mestrado by research, doutorado é 40 horas. 40 Mas só horas? que não tem essas 40 disponível, né? Porque tem que fazer o doutorado. Mas Exatamente. assim, se conseguir Se achar, quiser conseguir, trabalhar de noite, não dormir, trabalhar, você vai poder. Tanto o aluno quanto o partner, o dependente, o parceiro do aluno, também tem direito a trabalhar 40 40 horas. horas, tem direito a trabalhar full time. Mas isso Que é só legal. para estudantes de mestrado by research e doutorado. Qualquer outro estudante só pode trabalhar part-time. Né? Eu nem sabia disso porque não tem, para mim não tem a menor condição de trabalhar 40 horas por Não dá. semana e fazer o doutorado. É, então, basicamente, 8 horas durante a semana, entre as 9 da manhã e as 4 da tarde, você pode trabalhar. Se você decidir um dia da semana trabalhar em outro lugar, eles não podem, oficialmente eles não podem reclamar. A universidade te permite fazer isso, mas você tem que cumprir esses horários lá. Eu não tenho, os meus supervisores são muito tranquilos, então eles não se importam se eu trabalhar de casa, se eu não aparecer na universidade. Contanto que eu tive alguns trabalhos laboratoriais, é claro, eu tenho que estar lá para fazer eles, mas se eu quiser trabalhar de casa, eles não se importam. Mas eu conheço vários alunos, vários colegas da universidade, em que você precisa estar lá das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, e aí o orientador não te pede, mas quase te obriga a não trabalhar durante esse período. Ah, Mesmo a ah. universidade permitindo, alguns orientadores não gostam e não querem isso. A gente tem amigos próximos, né, que tem uma amiga que fala, se ela chega lá 8h05, o supervisor dela já está olhando de cara feia e falando, você está atrasada, já era para você estar aqui. Então isso varia muito de supervisor, né? Mas oficialmente a universidade, na universidade você pode trabalhar 8 horas por semana. E a universidade também oferece as tutorias, né? Que oferecem trabalhos para os alunos de mestrado e doutorado, como tutoria, demonstração de laboratório, que o aluno fica como auxiliar de uma disciplina do professor, não é isso? Isso mesmo. É isso mesmo. E normalmente essas vagas pagam relativamente bem na universidade, que é justamente para ajudar os estudantes. Eu tenho desenvolvido alguns trabalhos nesse sentido. No semestre passado, eu fui tutor de uma disciplina, então é engraçado porque é diferente é um pouco diferente do Brasil. Aqui eles têm o que eles chamam de lecture, pelo menos ali na UWA, que aí é o coordenador da disciplina que dá, que é uma aula grande para todo mundo. E aí depois eles têm os tutoriais, que aí são alunos de pós-graduação, né, de doutorado, que vão dar essas aulas, mas aí essas aulas, a, a aula do coordenador principal não é mandatória, não é obrigatória, mas o tutorial é obrigatório. Então, a aula com o estudante de doutorado é obrigatório, mas com o coordenador da disciplina, não. Enfim, eu fui semestre passado, eu tive essa experiência, achei legal, até pela experiência de dar aula, né? Eu dava aula no Brasil, mas dava aula em português. A experiência de dar aula em inglês achei muito legal. Não era uma disciplina muito relacionada à minha área, então eu sofri um pouco para aprender, mas a hora que o preço que eles pagavam por hora era muito bom, muito atrativo, assim, E muito atrativo mesmo. você pode falar? Posso falar, não me importa falar não. Eu acho que era 50 ou era $55 a hora, que é o que eles diziam. Só que aí no final, quando eles pagavam, magicamente aparecia mais dinheiro, que me faz entender que essa hora acabava ficando maior. Mas não fui reclamar, não fui perguntar, tá tudo bem. A gente não reclama quando recebe mais dinheiro. É claro. E só para o pessoal ficar
sabendo, esses programas de tutoria, não é programa, é o emprego mesmo que a universidade oferece. O aluno fica com um contrato de trabalho, só que no regime casual. Então, ele não tem ali um contrato em que ele vai trabalhar horas por ano. Casual, tem o contratinho ali pelo semestre, tantas horas por semana, e aí está dentro dessas 8 horas que é permitidas para o bolsista. E aí, os salários das universidades são tabelados. Então, depende da sua qualificação. Então, se você é aluno de PhD, você vai ganhar uma hora ali que vai ser mais ou menos 50 e poucos por hora. Se você só tem o mestrado, vai ser outro valor. Se você já terminou o doutorado, vai ser outro valor. A universidade é tudo tabeladinho. E também pela função. Porque tem tutoria que você vai dar aula, tem tutoria que você vai só auxiliar os alunos com as atividades, tem tutoria que você só vai ensinar os alunos a fazer seminários, tem tutoria que você vai auxiliar no laboratório de pesquisa, no laboratório de aula. Tem diversos tipos de trabalho de tutoria. Então, varia também o valor. Tem tutoria que é só para você corrigir os relatórios dos alunos, que aí você só vai ali corrigir prova ou corrigir relatório. Tem bastante trabalho nesse sentido. Mas eles pagam bem, pagam muito bem. E a E aí é bom que é um universidade complemento da bolsa, né, Diego? ajuda bastante, viu? E a universidade existe, claro que isso depende muito de área, né, de qual campo você tá, mas ali nas ciências ambientais, eles têm muito trabalho com solo, muito trabalho com plantas, com agricultura. Então existem vários experimentos de laboratório que eles precisam de ajuda para fazer coisinhas simples assim, para colocar determinada coisa na plantação ou para fazer peneirar algum solo, coisas assim. E aí eles pagam, né, também os estudantes para fazer isso. Então eu estava, por exemplo, ajudando até algumas semanas atrás um amigo que precisava que eu fizesse 3 vezes, acho que era 3 horas por dia, assim, que eu fosse lá no laboratório, trocasse um pouco o ácido, colocasse um ácido no solo que ele estava fazendo a análise, e isso ajuda muito. O valor não era tão alto quanto o de tutor, mas é bem competitivo com o mercado, era em torno de US$ 35 por hora, o que aqui na Austrália a gente sabe que não é tão ruim. E é um trabalho muito simples, um trabalho fácil, que você já está ali na universidade, você não precisa se deslocar, então você só pega, acabou o seu horário ali às 4, 5 da tarde, você fica mais 2 ou 3 horas ajudando ali, e no fim do mês, fim da semana, né, ganha um pouquinho mais de dinheiro. Bom. E já que a gente está falando do lado financeiro, a gente mora em Perth, né? Eu e o Diego coincidiu. Coincidiu, acho que não, né? Mas assim, porque eu realmente queria o Diego como o primeiro aqui dessa live. O Diego é meu amigo, é nosso amigo, é uma pessoa aqui da nossa casa mesmo. E conheço a vida do Diego. O Diego queria muito que ele viesse falar da rotina dele. E vivendo em Perth, a gente sabe que a Austrália, cada cidade tem um custo de vida diferente. E Perth não é tão custoso quanto, por exemplo, Sydney. Eu acho que Sydney é a cidade mais cara. Mas como que é a tua rotina na cidade? Como que é a questão financeira? A bolsa, se fosse só a bolsa, daria para se manter em Perth? Daria, daria. É, a bolsa, ela é um valor, assim, eu acho que dá para fazer um paralelo com o Brasil no sentido assim, você consegue viver com a bolsa. Você não consegue fazer muitas coisas. Não é um salário maravilhoso que você consegue guardar dinheiro, fazer viagens. Com os US$ 35 mil por ano, que dá em torno de. Aqui na Austrália a gente tem mania de. Se recebe por semana, então a gente divide tudo por semana, né? Paga aluguel por semana. Então, assim, esses US$ 35 mil por ano, só para exemplificar por semana, vai dar em torno de 600, US$ 650 por semana. Então, é mais ou menos o suficiente para você sobreviver, para você viver aqui na Austrália, pelo menos em Perth. Não sei em Sydney, talvez em Sydney já seja um pouco mais difícil de sobreviver com esse dinheiro. Mas em Perth dá para sobreviver tranquilamente, vivendo bem,
com né? a bolsa. É claro que é muito relativo, né? Depende muito da forma como as pessoas vivem, então é muito relativo. Mas, assim, dá para viver, dá para viver tranquilo, sim. Tá, eu acho mesmo que é muito relativo, depende de cada um, do estilo de vida de cada um. Mas se for contar, por exemplo, eu acho que o maior custo na Austrália inteira é o aluguel. Yeah. Então, assim, dá para pagar o aluguel e dá para fazer o mercado, né? Que são as coisas básicas. Porque geralmente as outras contas relacionadas à casa, elas são inclusas no aluguel aqui na Austrália. Geralmente é assim. Eu acho que em Sydney, por exemplo, eu morei primeiro em Sydney, meu primeiro ano foi lá, e eu tinha alguns amigos que faziam o PhD e eles só viviam também da bolsa. O que que eles faziam? Como o aluguel lá é muito mais caro do que Perth, não dá para morar só. Então, eu, tipo, vive dividindo um quarto. Mas, assim, se você estiver disposto a dividir o quarto, dividir um estúdio, dá para pagar, dá para viver. É, Tudo é uma questão de organizar ali o orçamento e do jeito que você está disposto a viver. exato. Eu acho importante trazer isso também, Adriano, porque para quem está do Brasil, acho que talvez pode soar um pouco estranho isso, mas aqui na Austrália é muito comum a gente dividir casas, né? Mesmo depois de formado, mesmo ganhando um salário relativamente alto, as pessoas dividem casas. Eu moro aqui, por exemplo, com duas meninas que são engenheiras, engenheiras civis há mais de 10 anos. Elas trabalham em grandes companhias aqui da Austrália e elas ainda moram em casa dividida, dividem casa, né? Então é algo cultural, é muito comum. Eu acho que se as pessoas chegam aqui querendo morar sozinha para pagar um apartamento, aí a bolsa de doutorado não vai ser suficiente, porque, como você disse, o aluguel aqui é muito caro. Mas se você está disposto a dividir casas, eu divido casa, mas eu tenho meu quarto privativo, um quarto grande, confortável, e aí gira em torno de 250, $300 o aluguel. E aí o resto, os 300, 350 que sobra da bolsa é para comer, para gastar com transporte, com as outras coisas. Eu tenho um problema que eu não sou exatamente uma pessoa muito. Eu não sou uma pessoa muito econômica, digamos assim. Eu tenho dificuldade de economizar. Os meus amigos brincam muito com isso. E eu falo, eu sendo uma pessoa que gasta bastante, eu consigo viver com a bolsa. Aqui na Austrália é muito comum, é muito famoso o café, né? Então eu gosto muito de tomar café. Então eu todos os dias, quase todos os dias, eu vou numa loja de café, num lugar que vende café, e eu compro um café. Eu gasto $5 com o meu café. É a minha hora feliz. E eu tenho alguns amigos que já não fazem isso, né? Que já são mais econômicos, que fazem café em casa para economizar. Então, assim, a bolsa de doutorado é suficiente para tomar um café todo dia, para se alimentar bem, para ter um momento de lazer, para pagar aluguel. Muito provavelmente com ela a gente não consegue fazer viagens, planejar viagens, ou salvar dinheiro para alguma outra coisa. Mas como tem também esses tutoriais na universidade, ou esses trabalhos casuais na universidade, e você ainda pode, uma vez por semana, vamos dizer assim, ou durante o final de semana, fazer algum tipo de trabalho, que é o que eu faço. Eu lavo carro ainda no sábado de manhã, eu trabalho numa companhia que lava carro, e aí eu trabalho lá, que esse dinheiro que eu ganho no sábado eu vou juntando para a hora que eu quero ir para o Brasil, para a hora que eu quero fazer alguma viagem. Aí eu tiro desse valor. Eu acho super importante você mencionar isso, porque eu acho que quem está no Brasil talvez não tenha essa ideia de que fazer esse tipo de trabalho não é nenhum tipo de demérito. Aqui na Austrália é super comum o pessoal trabalhar, ter qualificação e trabalhar com faxina, trabalhar lavando carro, trabalhar na construção. Isso é super comum e acho que a maioria faz. Bem Sim, comum, bem legal você comentar isso também. Serve como complemento de renda e pagam bem, e né, pagam Diego? bem. Exatamente. É importante dizer isso. O valor é muito bom, é muito parecido com os valores da universidade, por exemplo. E como você disse, não tem demérito social. O fato de você lavar carro não muda em nada para as pessoas aqui. É um trabalho comum, um trabalho como qualquer outro. E eu honestamente gosto, inclusive por isso
tenho a possibilidade de trabalhar em outros lugares, que talvez pelo olhar ali do Brasil a gente diria, é um trabalho um pouco melhor, mas eu não vou justamente porque eu gosto do trabalho que eu faço, a remuneração é boa e é isso. Eu acho que vale muito a pena colocar isso também. Só para o pessoal ter um pouquinho de noção, a Austrália ela tem um dos salários mínimos mais altos do mundo. Eu não sei exatamente quanto que está agora, está em torno de US$ 25 a hora, né? Sim. Então, assim, quem ganha já um salário mínimo aqui já vive bem. E a maioria dos trabalhos aqui pagam mais que isso, né? Sim, sim. E é legal dizer também, Adriana, que existem ofertas de trabalho, é muito comum. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar todo sábado e todo domingo em cafés ou em restaurantes, existe essa possibilidade, tem oferta de trabalho para isso. Eu só não faço isso porque eu fiz durante algum tempo e eu percebi que como eu ficava cansado durante o final de semana trabalhando, durante a semana eu não conseguia produzir muito para o PhD. E aí é uma escolha, né? Então, assim, a rotina do doutorando é puxada, e é por isso que nesse momento eu decidi que eu vou ter um pouco menos de dinheiro, viver um pouco mais, né? Uma vida um pouco mais pobre para que eu consiga desenvolver o meu doutorado, porque de fato são trabalhos que cansam, e se você não tem nenhum dia de descanso durante a semana, durante o final de semana, acaba, pelo menos para mim, a minha produção ficava um pouco mais defasada, digamos assim, né? A gente E tem que cuidar do psicológico também, né? Da nossa saúde mental. Então tem que pensar nisso também. é importante. Eu me lembro conversando com o Diego, né? Quando o Diego estava fazendo o doutorado dele, e ele me falou isso também. Ele falou, cara, tive algumas oportunidades de trabalho, mas eu decidi não pegar durante o doutorado, justamente porque eu queria focar e fazer. Porque se eu pegasse, eu não ia conseguir terminar no período que eu terminei, né, Thiago? E o Diego É. terminou super rápido. Só para quem não conhece a história inteira, o Diego que ele está falando é o meu marido, viu? Verdade. Eu acho que É nem outro todo mundo veio lá do, Diego. do nosso outro Instagram. E aí é o Diego Turolo, o outro Diego é o meu marido. Nós somos amigos. E aí o Diego tá falando do Diego, meu marido. Tô falando do Diego, do outro Diego. E acho que é legal dizer também que quando eu estava no processo de aplicar a bolsa, para a bolsa de doutorado, foi aí que eu conheci o Diego e a Adriana, o Diego, marido da Adriana, e eles me ajudaram muito, porque o Diego estava fazendo doutorado, né? A Adriana estava trabalhando na universidade, e eu tinha muitas dúvidas. E eu enchia o saco. Eu não os conhecia pessoalmente, eu conhecia só por Instagram, por WhatsApp. Não os conhecia pessoalmente e enchi muito o saco deles, perguntando muita coisa. Eles sempre foram extremamente legais e sempre tirando todas as dúvidas, dando toda a atenção. Então, assim, é muito importante ter alguém que te oriente nesse processo, porque às vezes é muito difícil de encontrar informação. Você não encheu o saco nenhum. Porque a gente passou por isso, então a gente sabe o quanto que falta de informação no site das universidades, até mesmo nos funcionários das universidades, como tem as universidades na Austrália não são como no Brasil, universidades públicas que tem ali um funcionário que é nomeado e que ele não vai sair. Aqui tem muita rotatividade de trabalho. Então, eu acho que os funcionários saem, entram novos, e aí não tem quem treinar, e acaba que até as pessoas que trabalham nesses setores não conseguem informar devidamente no processo. Então, o aluno fica meio perdido. A gente cavucou muita coisa para conseguir tudo que a gente conquistou aqui na Austrália na área científica, porque não tem muitos brasileiros comparado a outras áreas na área científica aqui. Então, a gente teve que cavucar muita coisa para descobrir, e assim, eu acho que é nosso dever também ajudar quem está vindo atrás, né? Então, estamos aí para isso. Você não encheu saco nenhum, muito pelo contrário, foi um presente ter você como amigo. Que bom, que bom. Mas existe, só voltando ali para a bolsa de doutorado, existe uma petição que eu recebi essa semana, inclusive no meu e-mail, que era pedindo para que o governo, né, um baixo assinado, pedindo para que o governo aumente a bolsa de doutorado. Então, enfim, é uma esperançazinha ali, quem sabe isso funcione, né?
e aí a É, bolsa ainda seja reajustada. e foi bom você falar isso, porque realmente tá tendo um movimento até das indústrias. A Austrália, nesse novo ano fiscal que começou agora em julho de 2024, eles têm um orçamento aí muito grande para pesquisa e desenvolvimento na área de coisas sustentáveis, energia limpa e tudo mais, e tem bastante dinheiro e não tem mão de obra. E uma coisa que foi levantado em um dos seminários da indústria recente foi que até os alunos de doutorado não têm motivação para fazer um doutorado. Os alunos não têm motivação para fazer um doutorado porque o valor da bolsa é baixa. Então, está tendo um movimento para incentivar as indústrias a darem a top-up, que é um valor a mais. Você tem ali a bolsa de 35 mil por ano, a indústria vai e coloca mais 12 mil. Então, já é uma ajuda e também existe essa conversa de aumentar o valor da bolsa. Porque se for colocar ali o valor por hora, dá menos do que o salário mínimo. E realmente não é justo, né? Porque o aluno que faz pesquisa aqui na Austrália, a gente nem falou disso, né? O aluno ele só faz pesquisa. O aluno de doutorado ele não faz disciplina. Pelo menos não na maioria das universidades. Tem algumas que fazem, né? Mas na UWA não faz, né, Diego? Não, não faz. E eu sinto muita falta. Acho que ajudaria bastante ter disciplinas. Ah, é? É Né? interessante isso, porque tem gente que dá graças a Deus porque não faz disciplina. Porque É, no Brasil o doutorado são 4 anos, né? E aí você fica um ano fazendo disciplina, os outros 3 fazendo pesquisa. A Austrália são só 3 anos, só fazendo pesquisa, e aí você prorroga por mais 6, né? isso, Pode isso. E com ficar até bolsa três até os anos e 3 meio, anos e mas é meio. só pesquisa. É. Mas é interessante você falar do top-up, porque também é uma outra possibilidade, né? Então, as empresas, eu estou há 2 anos, um pouquinho mais que 2 anos no doutorado. Então, tem várias companhias, várias empresas que têm esse tipo de política. Então, eles abrem uma espécie de processo seletivo e aí você explica, você faz a aplicação, diz o que é o teu projeto, o que você faz, e se cabe diante da ideia que eles têm, do que eles querem fazer, se está dentro do que eles querem, eles selecionam, sei lá, os 5 melhores ou os 10 melhores e eles dão esse top-up, que é te dar um valor, um dinheiro para você investir na sua pesquisa e também um valor para você na sua bolsa. Então, por exemplo, a bolsa é de 35 mil por ano, mas eu, por exemplo, apliquei 2 vezes nos 2 últimos anos para uma empresa, para uma companhia que estava oferecendo 15 mil dólares para minha pesquisa, então eles dariam 15 mil dólares no próximo ano para eu gastar na minha pesquisa. Eu só precisava explicar o que eu ia fazer, e davam mais 5 mil dólares em cima da minha bolsa. Então, ao invés de 35 mil, seria 40 mil. 40. Infelizmente eu não consegui nenhuma delas, porque porque eles não gostaram do meu projeto. Mas tá tudo bem, eles não entenderam muito bem o Acontece. meu projeto. Acontece, mas Acontece. Eles não interessante sabiam saber. ler direito, foi esse o problema. Não souberam avaliar, tive azar na Não, avaliação. não souberam te avaliar, com certeza. Mas é importante saber que vários amigos nossos aqui têm esses top-up e ajuda bastante, porque é um dinheiro a mais ali no seu dia a dia. Eu acho também que a pesquisa aqui na Austrália, ela é muito voltada para uma aplicação na indústria. A pesquisa que os projetos, a maioria deles nunca é pesquisa por pesquisar. É sempre com uma finalidade. Aqui em WA, por exemplo, tem fundações que dão dinheiro só para o desenvolvimento do estado. Então, assim, são pesquisas relacionadas às indústrias que tem aqui no estado, a, ao, a questão ambiental do estado e nos outros estados também, né? Então, é muito legal esse envolvimento da indústria com a pesquisa aqui. Eu acho que por isso também que tem tanto recurso, porque a indústria injeta muito dinheiro nas áreas de pesquisas aqui. E o projeto que eu faço parte, por exemplo, ele é em conjunto com a empresa Rio Tinto, que é uma grande companhia aqui da Austrália, acho que ela é internacional, inclusive, e boa parte desses gastos que a gente disse anteriormente que existe na saída de campo é pago pela Rio Tinto. Então,
os voos, por exemplo, são pagos pelo projeto, mas quando a gente chega lá, parte das pessoas ficam na casa da coordenadora do projeto, parte das pessoas vão para um hotelzinho, e quem paga esse hotelzinho é a Rio Tinto, é a companhia. Então, existe um investimento muito grande dessas indústrias na ciência. A Rio Tinto, para quem não sabe, é uma grande mineradora que atua aqui em WA. Talvez em outros estados também, eu não tenho certeza, mas aqui na É, NWA ela é bem grande. ela é bem grande no país. É. E pensando em indústria, academia, quais são suas perspectivas futuras? Terminou o doutorado. Vai fazer o quê? Eu sei que todo mundo odeia essa pergunta. Desculpa. Não, não tem problema nenhum. Eu Não ainda vou fazer nada, estou vou chutar o balde e viajar pela Austrália. viajar Tá tudo pelo certo. mundo. E eu ainda tô assim, um problema por vez. O meu problema, por enquanto, é que quero terminar o doutorado, mas o que eu vislumbro, o que eu gostaria, né, de ter é ir para a indústria, trabalhar em empresas privadas ou de repente para o governo, mas não exatamente ficar na academia, na pesquisa. É, eu acho que é uma questão de perfil. Eu não me vejo pesquisando para sempre. E tem alguns amigos que são pesquisadores e que falam que não é exatamente um sonho de trabalho. Claro que nas empresas também não seriam. Mas eu acho que eu tenho um perfil mais para empresa, então eu vislumbro conseguir de repente um emprego, talvez até numa empresa como a Rio Tinto, que é, já é partner, já tem negócios ali com o meu projeto, né, já é parceira do projeto, ou em uma outra empresa. Então, trabalhar por alguns anos nessas empresas, né? Ganhar um pouco mais de dinheiro do que a bolsa, do que o bolsista, e Com certeza. conseguir a minha residência aqui na Austrália, virar residente. Residência E aí depois, permanente. a residência permanente, exatamente, o passaporte australiano. E aí depois ver quais são os próximos passos, mas provavelmente trabalhar na indústria. Legal. É, é muito importante falar disso também, porque acho que no Brasil, quem vai para esse caminho de mestrado e doutorado não tem tanta opção a não ser virar professor universitário, pesquisador na universidade. E aqui na Austrália existem muitos caminhos para um aluno, uma pessoa formada com doutorado. A indústria absorve bastante, as indústrias fazem muito pesquisa e desenvolvimento. Assim, se você gosta de pesquisa, não quer fazer na universidade, tem as indústrias que fazem, e outras coisas técnicas também, não técnicas, consultoria científica, que é o que eu estou fazendo agora. Eu deixei a academia para ir para a indústria também, porque fiquei muito tempo nas universidades, queria ver coisas diferentes, não me arrependo. Acho que a indústria supriu bem a minha necessidade. E aqui na Austrália a gente vê também esse tipo de essa alternativa, esse tipo de oportunidades. E é bem legal. Sim. E aí o Diego falou da residência permanente. Para quem não sabe, a residência permanente é quando você tem o direito de ficar na Austrália para sempre, porque enquanto estudante você tem um visto de estudante. Depois do visto de estudante, que é do doutorado, o que acontece, Diego? Se você quer continuar na Austrália, você vai você Então, tem a opção do visto de trabalho, né? Que isso. as leis mudaram agora da imigração. Quem faz curso superior, se você tem até 35 anos, você não pode mais. Se você tem mais de 35 anos, você não pode mais aplicar para o visto de trabalho depois do curso. Mas se você faz um curso de mestrado Bar Research ou PhD, é até 50 anos. Então, isso aí dá uma margem legal para a pessoa terminar o curso e aí aplicar para o visto de trabalho, porque aí você tem um visto que vai te dar o direito de trabalhar full time, então vai te dar um tempo aí para você entrar no mercado de trabalho na Austrália, fazer carreira e de repente aplicar também para uma residência permanente. É isso que você está pensando em fazer? É isso mesmo, Adriana. Se eu não me engano, a última vez que eu conversei com um advogado de imigração para tentar planejar como conseguir uma residência permanente aqui, ele me disse que quando você faz mestrado e doutorado em WA, no estado de Western Australia, você tem o mesmo período que você estudou
você tem esse direito a esse mesmo período de visto de trabalho, que é o Graduate Visa, né? Então, se o mestrado leva 2 anos, depois que acaba você tem mais 2 anos, pode aplicar esse visto, que aí você teria mais 2 anos para trabalhar. Doutorado são 3 anos e meio, então você teria mais 3 anos e meio de visto de trabalho, podendo trabalhar com todos os direitos aqui na Austrália. E é isso que eu pretendo fazer. No meu caso, na minha área, ele disse que se eu fazendo doutorado no estado de Western Australia, e tendo 1 ano de experiência na área após terminar o doutorado, então se eu termino o doutorado, consigo uma empresa, vou trabalhar na indústria e trabalho por 1 ano, então isso já me qualifica, eu já consigo fazer a aplicação para conseguir a residência permanente. Então acho que é mais ou menos esse plano aí que eu estou tentando. E isso que ele está falando é pelo Skill Visa, que é um visto de habilidades. A Austrália ela tem uma lista de profissões. Então, se você tem essa profissão e pode fazer o reconhecimento dessa profissão aqui, você pode aplicar, fazer uma expressão de interesse para o Skill Visa. No caso de pesquisadores também, existe a opção do visto de talento global, para quem tem reputação internacional, ou teve algum destaque na pesquisa, dá para fazer a expressão de interesse também para esse visto. O que eu estou falando aqui sobre vistos é baseado na minha experiência também, o que eu sei, o que eu leio por aí, mas eu não sou agente de imigração, eu não sou a pessoa especializada para falar sobre isso, assim. Quem precisar de mais detalhes, como o Diego está falando, que ele teve consulta com um agente de imigração, aí precisa consultar um agente. Ou E procurar até porque muda, informações por si mesmo nos sites do governo. até porque muda bastante, né? Essas Hum. informações o governo altera bastante de ano para ano, então é muito, é muito difícil de. É sempre bom ter um advogado de imigração para saber o que é vigente agora, o que está valendo. Quase todo ano eles mudam alguma coisa nas regrinhas, é bem chatinho. Mas, Né? olha, eu estou na Austrália há 5 anos, é, não querendo puxar saco aqui para a área científica, não, mas eu acho que a Austrália cuida muito bem dos cientistas, viu? Ela cria várias regrinhas aí para derrubar o plano dos outros, mas os cientistas estão sempre ali protegidos. Então, eu É, acho que é uma boa área aí para quem quiser entrar. Não é fácil de jeito nenhum. Doutorado é super puxado, né, Diego? é muito. Estressante, mas, enfim, nada é fácil na vida, né? Se a gente for É, procurar o que é fácil ser herdeiro. pois Não é, é nosso caso. não é o nosso caso, é. Mas eu acho que você falou bem, eu acho que a Austrália cuida da ciência, né? E isso é bom, porque eu acho que todos os países deveriam, né? Afinal, é a ciência que a gente teve aí o Covid-19, a gente viu que a importância que a ciência tem. Então, de fato, eu acho que a Austrália, ela cuida da ciência, ela cuida dos cientistas, isso é muito bom, é atrativo, né? Mas sim, o doutorado não é fácil, é difícil, né? Sobretudo em outra língua, num outro país. É um leão por dia, às vezes é mais de um leão por dia que a gente tem que matar, mas seguimos. A vida, né? É a vida. Mas, Diego, você falou aí sobre vários assuntos e eu estava esperando o momento de entrar na parte divertida da coisa, porque a gente sabe que Perth, outras cidades da Austrália também, mas Perth, vamos falar de Perth que a gente está aqui. Tem praias maravilhosas e assim como eu te conheço, eu sei um pouco da tua rotina e vive correndo aí nas praias, vive viajando. Ele falou que o dinheiro da bolsa não dá para viajar, mas ele já conhece a Austrália inteira. Tipo, quando a gente aqui quer viajar e ir para algum lugar, a gente vai lá no Diego, dicas, o que eu faço nesse lugar aqui de legal, porque ele já viajou bastante por aí. E aí, fala pra gente aí desse seu lado esportista, de aproveitar a natureza, disso da Austrália poder proporcionar essa qualidade de vida para a gente sem custo nenhum, porque você tem acesso a coisas muito legais aqui sem precisar gastar, né? Claro, viajar você gasta, mas Sim, praias, parques, é, a qualidade de vida aqui é muito não grande. tem como contestar. Aqui é surreal.
Mas eu acho importante já começar dizendo que eu não quero ser culpado por ninguém que consegue uma bolsa de doutorado. Depois vai dizer, ó, Diego, você disse que dá. Adriano disse que você viajou com a bolsa de doutorado e a bolsa só dá para viver. Então, só para corrigir, não, mas para dizer que eu até viajei bastante pela Austrália, mas isso foi antes de começar o doutorado. Eu ainda viajo um pouco, quando dá, mas ultimamente eu tenho mais, depois que eu comecei o doutorado, mais ido ao Brasil, porque também não tem muito tempo de férias, né? São só 4 semanas. Acho que é legal dizer isso também. O doutorando aqui, ele tem 4 semanas de férias no ano, é como se fosse um trabalho normal, o que é bom. Mas a vida em Perth é muito boa. A vida na Austrália é muito boa, né? Então, assim, se a gente puder vender essa ideia de como é viver aqui. Que viver aqui é muito bom. Como a Adriana disse, tem praias lindíssimas. Eu moro aqui numa localização que eu estou bem perto da praia, também estou bem perto da universidade. Então vou correr, acabei de correr hoje um pouquinho antes da live. Eu estava correndo ali na praia. E é o que você falou, não precisa gastar para se divertir. Então, assim, você vai ali, olha o pôr do sol no final do dia e você fala, cara, é muito bonito. Existe uma vida noturna aqui em Perth também. É uma cidade relativamente grande, né? Mas eu acho que Perth, de todas as cidades da Austrália, é uma das cidades mais diurnas, assim. As pessoas gostam mais de acordar cedo, de aproveitar o dia. Como a Adriana falou, tem muitos parques. Todos os parques têm brinquedo para criança. Não todos, mas boa parte desses parques tem brinquedo para criança. Então, existe muita diversão. Existem muitas trilhas aqui por perto, muita cachoeira, muito lugar legal de ir. Então, para quem é estudante de doutorado, que não tem lá muito dinheiro para se divertir, digamos assim, com a bolsa, você tem opções de diversão que não necessariamente envolvem gastos. Você não vai ter muito tempo para ir, mas você pode ir se você quiser. Então, tem muito lugar legal para explorar aqui. O Diego e a Adriana e o Diego é, vão bastante, né, fazer essas trilhas ou visitar parques aqui perto de Perth. A vida noturna também aqui tem algumas boates, barzinho, restaurante, que é muito legal. O custo de vida aqui, de fato, é muito mais baixo do que em Sydney, eu acho, do que em Melbourne. Quando eu morava em Sydney e decidi vir para Perth, eu acabei passando por algumas cidades. Então, passei por Adelaide, fiquei um mês em Adelaide, passei em Melbourne, fiquei um mês em Melbourne, em Alice Springs, em Darwin, que são grandes, não grandes, mas as maiores cidades aqui da Austrália. E eu acho que Perth, de fato, tem um custo de vida um pouco mais baixo do que essas cidades. Então, é bom. Eu, a Adriana falou que eu sou esportista, eu fiquei feliz com o elogio, mas não me considero um esportista. Mas eu vou correr de vez em quando, né? Algumas vezes na semana, alguns dias da semana. Mas é mais para manter também a saúde mental, né? Para tentar equilibrar, porque o doutorado é uma pressão, eu sinto uma pressão bastante forte, assim. Então, a atividade física entra aí como um balanço aí para a questão da vida acadêmica. E aqui tem, as pessoas são muito legais, as pessoas são muito amigáveis, então é muito comum você encontrar pessoas para fazer churrasco na praia, que tem as churrasqueiras públicas nas praias, então é só chegar e usar. Então as pessoas saem durante o dia, fazem churrasco. A vida social aqui pode ser muito, muito boa, Muito legal. né? E eu sou apaixonado aqui por Puff, assim, acho que quero viver aqui por muito tempo ainda. Ah, eu também. E eu acho que é raro conhecer uma pessoa que veio para a Austrália, não só para Perth, mas para a Austrália e que não tem o desejo de ficar aqui. Todo mundo fica correndo para conseguir a residência permanente, porque realmente a qualidade de vida da Austrália é fenomenal. É Yeah. muito, muito bom, muito tranquilo, tudo é muito acessível. O poder de compra do dólar também é muito legal. É, E aí eu acho que todo mundo se apaixona por esse país, apesar de ser muito longe do Brasil. Eu acho que esse é o único ponto negativo da Austrália. problema. É. E uma coisa que você tinha falado antes, Adriana, que eu queria comentar, porque eu acho importante das pessoas saberem, é que aqui na Austrália, no Brasil, a gente, por exemplo, quando você arruma um trabalho no Brasil, um emprego, a gente meio que fica refém desse emprego, né? Se você perder esse emprego, se você por alguma razão desistir de trabalhar, você não arruma um outro emprego tão fácil.
E aqui a Austrália, não sei dizer como, mas tem essa forma de eu não sei, os trabalhos aqui, se você perder um trabalho, é relativamente fácil para encontrar outro trabalho. Então você fica menos preso ao trabalho. Quando eu fiz essa viagem de Sydney para Perth, que durou quase 7 meses, eu não tinha dinheiro suficiente para vir até aqui. Então eu fui parando em algumas cidades, fui arrumando trabalhos em cafés ou de limpeza. Ficava um mês, trabalhava, juntava dinheiro e viajava de novo. Então, é mais volátil assim essa questão do trabalho. A gente consegue arrumar trabalho muito mais fácil. Então, acaba que te dá um pouco mais de liberdade. Se você está trabalhando há 5 anos na empresa e não está aguentando mais trabalhar, você pode tirar um ano e falar, olha, eu estou pedindo demissão, vou sair, vou viajar, vou fazer outras coisas. Depois, quando você volta, de alguma forma você tem opções de trabalho novamente, né? Eu vejo uma diferença muito grande para o Brasil nesse aspecto. E isso é bem cultural do australiano mesmo. Ele não tá mais feliz ali com o trabalho dele, ele tá nem aí, chuta o balde, vai viajar, vai fazer qualquer outra coisa e sempre tem emprego. Isso é verdade. Aí por isso que tem muita rotatividade em todas as empresas aí. Só mesmo aquelas empresas assim, que é muito boa, é um emprego muito top, que o pessoal fica muitos anos trabalhando lá, mas acho que a maioria tem bastante rotatividade. É verdade. Ah, e, bom, acho que é isso, Diego. Você tem alguma coisa mais a acrescentar? Recomendo o doutorado para o pessoal. É muito de perfil, né? Eu recomendo. Eu falo que eu sou ainda, eu penso igual pai e mãe, sabe? Que eu acho que o estudo é algo muito importante e que ninguém te tira. Ninguém consegue pegar de você. Então eu acredito muito que a educação ela é transformadora, né? Como a gente já conversou algumas vezes. Então acho que vale a pena. É de fato difícil, é puxado, é uma pressão muito grande, mas eu acho que todos os aspectos da vida em algum momento se tornam assim. Então é mais as escolhas que a gente faz, com que a gente vai sofrer, né? Então, recomendo doutorado na Austrália. Acho que vale muito a pena. Os brasileiros, eu acho que nós temos pessoas muito boas, muito qualificadas, e que muitas vezes, assim, né, como eu, tem medo de fazer uma aplicação de doutorado ou de pós-doutorado, justamente porque a gente acha que a gente não vai conseguir. E, na verdade, é só medo, né? Então, tem que aplicar, tem que tentar, porque eu acho que as universidades brasileiras são bem vistas aqui, né? Os pesquisadores brasileiros são bem vistos aqui, porque de fato, né, a gente sabe que existe qualidade no nosso processo educacional, na nossa pesquisa. Então, acho que vale a pena deixar esse recado de, tipo, não tenham medo de investir nisso e de procurar bolsas e de enfrentar, de fazer a aplicação, porque é possível. É verdade. O brasileiro é muito complexo de vira-lata, né? Parece que nada que é nosso do Brasil presta, mas é muito pelo contrário. A nossa educação é impecável, pelo menos nas universidades públicas brasileiras, é muito elogiado aqui na Austrália. Muito O elogiar. nosso sistema, esse programa de iniciação científica, nem existe aqui na Austrália. Um aluno que sai da graduação com a experiência de pesquisa que o programa de iniciação científica proporciona é sensacional. A época do Ciências Sem Fronteiras também, o que deu de bagagem para a galera que conseguiu aproveitar esse programa, É, sensacional. é. É curioso, Adriano, um caso curioso, que o meu supervisor, ele é alemão, mas já está aqui há bastante tempo, há mais de 10 anos, e ele já viajou bastante, e ele foi para o Brasil em um período, mas já viajou por muitos lugares. E ele me falou uma vez em um jantar, assim, quando a gente estava em campo, ele falou assim, eu já viajei muito, já fui em muitas universidades no mundo, mas no Brasil foi o lugar que eu encontrei, que eu achei os estudantes mais educados, mais gentis. O respeito que eles têm e a admiração que eles têm pelos professores, pelos pesquisadores, ele falou, eu nunca vi em lugar nenhum no mundo. E a gente ficou orgulhoso, né? Pois é. E por isso que os professores daqui dão tão boas-vindas para os estudantes brasileiros. E eu tô falando isso aqui, gente, não é porque a gente é brasileiro, porque a empresa tá querendo aluno, não, é porque, tipo, eu convivi na universidade
e os professores, os orientadores australianos ou de outros países, eles adoram os alunos brasileiros. Eu acho que a gente, por natureza da nossa criação lá no Brasil, a gente é muito resiliente. A gente tem um problema, a gente resolve. Não importa qual seja o problema. Se o problema foi dado, a gente vai resolver. Sim, exato, exato. E mãos à obra, né? A gente trabalha bem, a gente tem que trabalhar, a gente sabe que tem que trabalhar. Mesmo que você não goste do que você está fazendo, tem que fazer. E aí a gente vai e faz. Então eles gostam muito mesmo. É isso aí. Nossa, Diego, então vou encerrar, já passou um pouquinho do nosso tempo. É, poderia ficar mais, Eu falo mas assim, demais, já tem mais de uma hora, não vou também te abusar da imagina. sua boa vontade. Muito, muito obrigada por ter dado esse tempo pra gente. Olha, tem um comentário ali do Diego. Diegão é uma autarquia, se garante muito. Autarquia mesmo, viu? Muito Só obrigada mesmo vocês, pelo né? seu tempo. Muito obrigada a todo mundo que tomou um pouquinho, pegou um pouquinho aí do tempo para assistir a gente aqui ao vivo. A live vai ficar salva na página, então quem perdeu alguma parte pode ir lá ver depois. Quem também não pôde assistir agora pode ver depois. Quem tiver dúvidas, qualquer pergunta para o Diego, vocês podem escrever nos comentários lá da página onde a live vai ficar salva, que ele vai lá responder também. Eu estou falando aqui por ele, mas você vai, né, Diego? Pô, com certeza, com toda a alegria do mundo. O É Diego é uma como, pessoa super disponível, super gentil, amigável. Eu coloco ele nas alturas porque ele realmente é essa pessoa de coração aberto. mas é como você Então, disse, a gente passou por maus bocados e aí a gente, se a gente pode facilitar a vida de alguém dando informação e ajudando, não tem por que não ajudar, né? é isso mesmo. Então, muito obrigada, Diego. Muito Eu que obrigada a todos. agradeço. Uma boa noite, bom descanso. E Muito, tchauzinho, pessoal. muito obrigado, Adriana, pelo convite. Fiquei muito feliz. E obrigado por ajudar tantas pessoas por aí. Imagina. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Tchau, gente. Tchau, tchau.